Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao podcast ADU. Desde o dia 10 de dezembro de 2021, enfrentamos um verdadeiro apagão de dados na saúde. Sem dados concretos, pesquisadores ficam impedidos de estimar a dinâmica da transmissão do vírus e projetar tendências. A falta de dados também prejudica os gestores municipais e estaduais, que não conseguem dimensionar necessidades de abertura de leitos em hospitais, a compra de medicamentos, contratação de profissionais e assim por diante. Assim, nós entramos em 2022 sem saber qual a dimensão do avanço da Ômicron no Brasil, enquanto Estados Unidos e países da Europa e América Latina já vinham registrando recordes de novos casos confirmados de Covid. Você está ouvindo o podcast ADU, que neste episódio conta com as presenças de especialistas na área da saúde pública e gestão, para conversarmos sobre essa ocorrência que afetou o país no momento de crescimento rápido de casos de síndromes gripais e também da Covid. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com o jornalista Paulo Sanmartin, damos as boas-vindas aos nossos convidados. Bem-vinda, professora Maria Filomena Vilela, professora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp e do Programa de Mestrado em Saúde Coletiva também da Unicamp. E também está conosco o diretor da Unicamp, o Gustavo Tenório Cunha. Bem-vindo, Gustavo. O Gustavo é professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e tem uma larga experiência em apoio à gestão e ênfase em atenção básica. Vamos começar perguntando para você, Gustavo, quais os impactos que esse apagão de dados causou e ainda pode causar na gestão de saúde? Tudo bom, Sam? Tudo bom, pessoal? A gente deveria se acostumar a não se surpreender com mais nada, né, nesse momento, depois de tudo que aconteceu nesse governo. Então, a gente tem 600 mil mortos e a gente sabia disso, né, que com a Ômicron a gente teria um pico muito grande no Brasil. E o manejo disso, né, o manejo de qualquer epidemia e dessa pandemia, ele depende centralmente de informação, né, de onde está chegando, como que está misturando com a outra gripe, como que está misturando com outros problemas. E esse manejo, ele é prejudicado. Então, a gente já teve um governo que desde o início da pandemia apostou em não enfrentar a pandemia, adiou a compra de vacina. Isso foi bastante evidenciado na CPI, utilizou as mídias sociais para desinformar, não cumpriu, não teve um plano de ação claro desde o começo e continua não fazendo isso. Então, não tem informação, é como se fosse uma cereja do bolo né, em mais essa onda da Covid. Né? Então, dificulta o gestor, ele precisa, principalmente os gestores estaduais, os gestores, né, com áreas maiores para acompanhar, ele precisa das informações que estão centralizadas no Ministério da Saúde, pelo menos a maior parte dos estados, né, precisa dessas informações para acompanhar o desenvolvimento e tomar as medidas. Quando ele não tem isso, quando ele vê que essas informações não estão confiáveis, ou seja, ele vê os dados dos serviços diretamente aumentando a internação, aumentando positividade das testagens, aumentando procura nos serviços, e ele não tem esse monitoramento, isso atrapalha demais, né, para qualquer gestor que esteja interessado em tomar medidas adequadas. Então, a princípio, o que, na verdade, as consequências elas são um pouco o que a gente está vendo, né? Um aumento grande já nas internações, nas procuras e dificuldades de tomar decisão. Então, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, né? O que eu gostaria só de complementar, que o professor Gustavo já colocou,
muito bem é que, assim, independente desse apagão, né, desse episódio que a gente teve aí mais caracterizado como um ataque, né, ao sistema de informação do Ministério da Saúde, a gente observou todo esse processo no correr aí da pandemia e a gente está observando ainda o descrédito, né, do governo em relação ao próprio sistema de saúde que existe, a saúde pública já implementada no Brasil, ao SUS, a riqueza do SUS do ponto de vista da informação, né? O SUS é um sistema público, é um dos maiores do mundo, então sistemas de informação são a base para as decisões e para o planejamento. Então, eu me lembro, assim, uma coisa que ficou muito marcada em mim, em meados de 2020, acho que mais ou menos em junho, né, até uma mudança que houve dentro do Ministério da Saúde, acho que logo na gestão do governo do ministro da Saúde, lá, o Pazuello, em que um determinado assessor, né, veio a público questionar os dados de mortalidade, né, dizendo que existia muito menos óbitos do que aquilo que estava sendo anunciado pelo Ministério da Saúde. Então, na minha opinião, esse apagão de dados ele já vem ocorrendo desde o início desse governo, porque o Brasil sempre foi um país que os dados, né, de estatísticas vitais e dados de mortalidade, vigilância, nascimento, sempre foram extremamente confiáveis, né? Porque a gente tem um sistema tripartite, então quem alimenta o dado, ele começa lá no município, em quem atendeu aquela pessoa, né? O hospital onde aquela pessoa nasceu, onde aquela pessoa morreu, isso é encaminhado para as vigilâncias dos municípios, que por sua vez passam para os estados, tudo online, tudo sistemas de informação confiáveis, e quem faz a gestão disso é o Ministério da Saúde. Né? Por que é importante você ter um sistema confiável, em que o Ministério da Saúde e o nível federal assuma? Porque você precisa ter esses dados disponíveis para qualquer cidadão brasileiro. Né? Eles podem acessar ali no seu município, podem acessar no seu estado, mas é fundamental que o Ministério da Saúde reúna as informações sobre a situação de saúde do país para qualquer cidadão, para qualquer pesquisador, para qualquer pessoa que tenha necessidade de uso dessa informação para o seu trabalho, para o seu cotidiano, para o seu esclarecimento de dúvidas, enfim, né? Qualquer pessoa tem direito à informação. Então, o SUS sempre foi muito bom em relação a isso. Então, na pandemia, a gente percebe claramente uma tentativa do governo em desmontar ou colocar em descrédito, né, esse sistema tão vigoroso que a gente sempre teve no país. Lógico que com problemas, mas a gente teve, com certeza, antes desse apagão, já um ataque aí ao sistema de saúde nessa questão da informação. Foi a primeira vez na história, nas últimas décadas, isso já aconteceu alguma vez, uma situação dessa de apagão, dos gestores ficarem às cegas sem saber por onde caminhar numa situação de pandemia? A gente não teve uma situação como essa tão recentemente na história da humanidade e do país, mas a gente teve a dengue, a gente teve situações que foram importantes aí nas últimas décadas que devem ter sido consideradas. Então, teve já algum tipo de situação em relação a dados que o Ministério tivesse problema de encaminhar? Então, olha, nós tivemos na época do governo militar, lá mais ou menos na década de 70, início dos anos 70 até 74, nós tivemos uma grande epidemia de meningite no estado de São Paulo. Né? Acho que esse é um exemplo emblemático, porque nos faz pensar o quanto que existe essa interferência dos governos no momento que interessa mostrar ou não mostrar dados sobre saúde, né? Quanto que essa questão da informação ela pode ser atravessada por essas questões políticas, econômicas, no contexto em que esteja acontecendo aquele problema de saúde. No caso, a epidemia de meningite de 74, né, que veio a público em 74, mas já estava acontecendo um aumento significativo de casos de meningite, principalmente em crianças, já desde o início dos anos 70, né? E não interessava para o governo divulgar essas informações. Por quê? Porque isso seria né, a população ficaria questionando, né? Mas por quê? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão morrendo de meningite? O que está acontecendo? Então, houve deliberadamente uma forma, né, do governo lidar com aquela situação naquele momento, que foi de não divulgar os dados. Eu acho que hoje isso é uma coisa impensável, né? Assim, do ponto de vista da publicização, de quanto esses sistemas são também
acessíveis, né? Naquele momento, por exemplo, a gente não tinha sistemas de informação em que você passava de um nível para o outro, não existia o SUS, né? Esses dados eram mais centralizados, então passíveis de um controle maior, né? A partir de uma decisão governamental, mas fato é que isso veio a público muito tempo depois, quando a epidemia já não era mais possível ser escondida, né? Então, esse foi um exemplo que eu acho que não é tão recente, mas que é um exemplo muito, assim, muitos estudiosos da área de saúde pública, epidemiologistas, inclusive, já escreveram sobre esse episódio, né? Então, acho que esse é um fato marcante, assim, que me vem à mente. Queria só lembrar, assim, isso há algum tempo atrás era impensável, né, Mina? A gente não consegue nem, assim, a gente sabe, eu pelo menos sei da história da meningite, né? Eu já tinha nascido, mas era uma epidemia que eu não vivi, né, como profissional. E algum tempo atrás isso era impensável, né? A gente ter esse tipo de dúvida em relação ao DataSUS e é interessante lembrar, né, quando a gente vê esses aparentemente incompetência do governo. Teve discussões na Câmara, desde em 2019, na Câmara dos Deputados, sobre privatização do DataSUS, do DataPrev, da CEPRO, né? Então, existe um caminho muito tradicional de como fazer privatização, tem uma receita bem antiga, bem manjada, né? Você deteriora, desinveste, desmoraliza e cria um clima favorável não funciona, não serve, então tem que ser privatizado, né? Então essa receita é uma receita bastante utilizada, né? E a gente não pode descartar essa hipótese nesse caso, nessa mistura entre competência e conveniência, né? Porque para esse governo tudo que não funciona é conveniente, né? Tudo que aparentemente a gente poderia dizer que é incompetência, mas está totalmente em sintonia com o projeto declarado do governo, né? Com o projeto de país, né? E o que foi tantas vezes dito, né? Em relação às universidades, em relação aos direitos, em relação à informação. Então, acho que isso tem uma sintonia, né, que a gente precisa destacar e não descartar a hipótese. Seguindo aqui, então, a nossa pergunta agora para a professora Filomena. Como é hoje, professora, o sistema de coleta e gerenciamento de divulgação desses dados, né? Sem contar o apagão, como é que ele funciona? Então, pensando aí na Covid, né, como uma doença pandêmica no mundo todo, em que é importantíssimo a gente ter a informação do caso, né, daquele indivíduo que está doente, para a gente poder ter uma atividade de tentativa de controlar a disseminação da doença, a questão da informação, né, da notificação individual daquele caso, e a partir daí você ter dados para fazer uma análise da situação coletiva, ela se torna fundamental, né? Então, isso já existe no Brasil antes do apagão, antes da pandemia, sempre foi assim, né? A gente tem um fluxo de geração de dados e de informação que existe, né? Em que essa informação é gerada ali na unidade básica de saúde ou no atendimento da unidade de emergência ou no hospital, quando o paciente está internado ou quando ele está passando por atendimento. Então, ele começa ali naquele atendimento individual que a equipe, né, basicamente a equipe Saúde da Família, inicia com qualquer pessoa que está doente. No caso da Covid, a gente vai dizer como é que funciona. Então, a pessoa é notificada, né, se preenche uma ficha que já é informatizada, o sistema hoje de notificação de casos de Covid. Então, a própria equipe já entra no sistema de informação e esse dado é repassado aí, né? O Estado coleta essas informações do seu Estado, isso depois irá para o Ministério e a partir do DataSUS ou dos bancos de dados nacionais, as pessoas vão ter acesso ao que está acontecendo no país, tá? Então, isso sempre funcionou, sempre teve esse fluxo, isso tem sido cada vez mais aprimorado, né? Se você imaginar, por exemplo, uma doença como essa, em que eu atendi hoje uma pessoa e amanhã eu já sei quantos casos tem no país, vocês imaginam a dimensão que é isso e a qualidade desses sistemas de informação. O que acontece? Sistemas de informação têm problemas, né? Tem instabilidade, tem dificuldade. Então, às vezes, o dado ele não é tão
online, assim, ele não é tão, como é que chama? Não é tão real, né? É quase real, mas é necessário que existam esses fluxos, que os sistemas sejam aprimorados e a gente tem que confiar, porque o Brasil tem tradição nisso, o SUS é muito bom nessa questão da informação, com todas as debilidades que tem, né? Mas do ponto de vista de produzir dados, ter uma informação que a gente consiga dizer que isso representa, de certa forma, a realidade, não dá para a gente dizer que representa completamente, por quê? Porque tem muita gente que tem, por exemplo, uma suspeita de Covid e que não vai procurar o médico. Agora, então, nós estamos vivendo um momento mais delicado ainda. Por quê? Porque, além do apagão que a gente acabou sofrendo aí, então, essa dificuldade de saber exatamente quais os dados reais, a gente tem também uma nova variante em que ela tem, do ponto de vista de transmissibilidade, é uma coisa gigantesca, é um tsunami de casos. Então, muita gente, né, até pelo fato de ser, no Brasil, pelo menos, tem se manifestado com quadros leves, muita gente não procura. E a gente agora está com um apagão de teste, né? Assim, não é um fenômeno só brasileiro, mas me parece que no Brasil as autoridades aí, quem toma as decisões, me parece que esqueceram que a pandemia ia continuar, né? Estavam achando que a coisa já estava resolvida, e não está. Então, a gente está vivendo um momento de falta de insumo. Não existe teste, ou tem teste e não tem funcionário, por exemplo, para realizar na velocidade que a gente deveria ter neste momento em que a gente está tendo um aumento de procura, sim, da ordem de 50% a mais, 60%, 70%, né? E uma quantidade muito grande de profissionais, inclusive afastados. Então, você tem os dois problemas, a falta do insumo e a dificuldade de pessoas para a gente poder agilizar a resposta que o usuário, o cidadão, a pessoa que está ali com suspeita gostaria de ter, né? Mas a gente está passando aí talvez por um momento de transição, essa questão da informação atual, mas por outra natureza, outro problema. Gustavo, apesar da instabilidade ainda continuar, algumas partes do sistema de dados já foram retomadas, né? Mas até que ponto esses dados são confiáveis no momento? Eles expressam o real quadro da pandemia hoje? Parte disso a professora Mena já respondeu há pouco, né? Mas fala um pouco para nós sobre isso e dos efeitos disso também no futuro. Então, a gente tem estimativas de subnotificação, né, por conta de que uma parte grande das pessoas são sintomáticas, que agora a gente tem a limitação de testagem por conta do volume, né, da grande transmissibilidade. Então, o número de pessoas em pouquíssimo tempo que procurou a rede pública e privada para fazer teste foi muito grande. Então, a gente tem uma lacuna e a estimativa é que, mesmo com o sistema funcionando, a gente tem um gap, né, uma diferença entre o que está sendo percebido, notificado e o que está acontecendo. Eu não consigo avaliar exatamente. Eu diria, se a gente não tivesse no governo que a gente está, eu diria assim que na medida que retoma o funcionamento é confiável, né? Porque o sistema as pessoas alimentam, o dado tem que aparecer e quem alimentou, se não enxergar o seu dado lá dentro de um certo tempo, também vai poder dizer, olha, eu pus e não está lá. Então, assim, de uma forma geral, é para ser um dado confiável, né? A gente tem, desde da H1N1, que foi criado um sistema que é só para vigilância de vírus respiratórios, né? Que é o Infogripe, que é para quando você não sabe o que é, se você tem uma síndrome respiratória aguda grave, você tem que notificar. Tanto serviços públicos quanto serviços privados têm que fazer essa notificação. Então, a gente tem um fluxo de dados para lidar com o fluxo oficial. Quando está funcionando, ele é bastante confiável, né? Ele é bastante... E ele tem essa capacidade, por isso também que foi possível fazer... Quando o Ministério começou a atrasar, né? No começo da pandemia, atrasar a divulgação, fazer manipulação de informação, foi possível fazer um consórcio, né, dos estados com a mídia para poder acompanhar os dados paralelamente por causa disso, porque
esses dados são enviados, né, e é possível fazer isso. Então, eu acredito que sim, é confiável, mas ainda tem instabilidades, ainda tem limites, né? Ainda, provavelmente, muitos lugares ainda estão, digamos assim, colocando dados atrasados, não dá para saber a estrutura de cada lugar, e pode ter lugar que tenha dificuldade, né? Se eu não me engano, foi essa semana que o pessoal começou a poder enviar os dados novamente, né? Então, a tendência é que tudo fique, a gente tenha esse sistema funcionando e que ele seja confiável novamente. Mas a gente precisa avaliar por causa do tipo de governo que a gente está, né, do tipo de intenção que tem. Até hoje não foi muito bem explicado esse processo do ataque, né? Isso não foi feito de forma transparente. A gente teve o ataque aos currículos Lattes há pouco tempo atrás. Então, é, todos os lugares, digamos assim, que tem interesse de ser fragilizado, eles sofrem ataques, né? Então, ainda é bastante... A gente tem pouca informação sobre o que está acontecendo de fato, né? Bom, então, assim, acho que o Gustavo tocou num assunto muito delicado, né, que é isso, né, o quanto a gente pode confiar, na verdade, neste governo, né, quais são as intenções que estão por trás. Porque a gente tem, do ponto de vista técnico, né, assim, com certeza o Ministério da Saúde tem excelentes técnicos, né, e que tem, né, que são pessoas de carreira, são pessoas contratadas e tal, que têm que conviver com todos os governos, mas que fazem o seu trabalho e que muitas vezes têm esse impacto, né? Então, quando você tem uma coisa desse tipo, que até hoje não foi bem, não está muito claro o que é, você tem impacto para quem usa o dado e a informação, e você tem um impacto também para o cidadão. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa precisa viajar, né? E precisa de um atestado da sua caderneta de vacinação, porque ela tem que apresentar isso em qualquer situação que exija esse atestado, por exemplo. Então, de dezembro para cá, as pessoas tiveram muita dificuldade. O aplicativo, né, que eu acho um avanço, você tem um aplicativo como o Conect SUS, por exemplo, em que você tem conexão com vários bancos de dados aí do Ministério, né, que a pessoa tem acesso a dados dela, né, do teste que ela fez, da vacina que ela tomou, do exame que ela realizou. Quer dizer, um avanço do ponto de vista do acesso à informação. Agora, para que a pessoa tenha acesso a esse dado, né, de uma forma confiável, esse aplicativo tem que estar ligado a esses bancos. Na medida que teve, né, esse apagão, muita gente ficou prejudicada, não conseguia, por exemplo, acessar para conseguir o seu atestado vacinal, por exemplo. Estou dando exemplo de um serviço, né? Assim, você tem, o Ministério da Saúde tem essa prestação de serviço para o cidadão. Então, isso com certeza está tendo impacto. Isso que o professor Gustavo falou. Né? Então, o atraso, você complica a vida daquele profissional, daquele técnico que está introduzindo aquele dado no sistema de vacinação ou no sistema de vigilância da Covid, né? Um resultado. Então, você vai acumulando e vai dificultando a vida também dos profissionais, porque o sistema cai, porque trava, porque acumula mais informação para digitar. E tudo isso são pessoas, né? São profissionais de saúde já sobrecarregados por uma pandemia que se arrasta, por problemas inúmeros aí que a gente pode analisar do ponto de vista de gestão dessa pandemia. Então, você vai sobrecarregando, né? Também aquele profissional de saúde que está ali na ponta, que está na linha de frente, ali atendendo as pessoas, e tem também essa tarefa de alimentar o sistema de informação, seja ele qual for. Mena, será que eu poderia pedir para você, que você no começo tinha comentado sobre a descentralização, e eu nessas conversas com as pessoas, eu vejo que, enfim, infelizmente a descentralização ela tem seus problemas, mas ela tem muitas vantagens também. E muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas não sabem como é que funciona o SUS do ponto de vista, principalmente do ponto de vista epidemiológico, né? E aí isso abre espaço para um conjunto de fantasias conspiratórias, né? Da impressão que qualquer coisa que qualquer um imaginar pode ser verdade e qualquer coisa que acontecer pode ser escondida, né? Então a gente vê que circulam as coisas mais loucas. E infelizmente tem profissionais de saúde que reforçam também esse tipo de discurso absolutamente ignorante do funcionamento de um sistema que
é descentralizado e que tem profissionais de carreira, né, sem conflitos de interesse diretos, administrando informações em todos os grandes municípios e municípios médios do país, né? Então, queria que você contasse um pouco, até dando um exemplo um pouco de Campinas, né, que você trabalhou por bastante tempo no serviço de vigilância da cidade. Né? Acho que é muito interessante a gente pensar nisso, né, Gustavo? Porque, infelizmente, a gente está vivendo, né, o período da desinformação, né? Tem gente até que está estudando esse fenômeno, né? Qual a qualidade da informação que chega até as pessoas. Então, eu acho que nesse momento da pandemia, isso veio à tona com muita força, né? Porque o tipo de circulação de informação, ela é geralmente de baixa qualidade, né? As pessoas divulgam coisas que não são verdadeiras, que não são calcadas na realidade de como que funciona o serviço, como é que funciona, por exemplo, o sistema de vigilância. Então, vai se divulgando o que quer e gerando um monte de dúvida e de desconfiança na população em geral, e alguns técnicos entram, infelizmente, nessa mesma onda, né? Então, só para a gente ter o exemplo, né? Como a gente já falou, o Sistema Único de Saúde ele é um sistema tripartite, né? É feito são três entes, né? Município, Estado e União, e temos também a participação e o controle da própria população, né? Através dos conselhos e tal. Então, é um sistema muito rico. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo. Cada ente desse, né, tanto o município, quanto o Estado, quanto a própria União, que tem esse papel, sim, de coordenar, de centralizar algumas questões que são importantes, né, definir, junto com os estados e municípios, quais são as diretrizes da política de saúde, mas o acesso à informação, por exemplo, é necessário que você tenha sistemas confiáveis e que qualquer pessoa possa acessar. O município, né, de Campinas tem uma longa tradição na área de vigilância, né, das vigilâncias, produção de informação de alta qualidade. Então, só para vocês terem ideia, hoje, se qualquer pessoa acessar a página do município de Campinas, a gente tem boletins epidemiológicos da Covid desde o início da pandemia, né? Teve momentos em que tinha boletins semanais, né? Quantos casos, quantos óbitos, quais são os indicadores, né? De mortalidade, de letalidade, quer dizer, qual a gravidade da doença, quantos casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Que é esse sistema que você falou, né? O sistema de informação da gripe, que é muito antigo, né? Que já tem é muito confiável esse sistema. Então, assim, as pessoas conseguem acessar, tanto o cidadão, qualquer pessoa, né, quanto os profissionais de saúde ou qualquer técnico, qualquer pessoa que tiver interesse pode acessar esses boletins. Eles são públicos, né? A grande maioria deles são públicos, não são informações específicas só do profissional de saúde. E são informações, com certeza, de qualidade, porque aquilo que eu disse, ela é gerada ali no momento em que aquele evento acontece. A hora que chega uma pessoa com suspeita, naquele momento a gente gera uma ficha, solicita o exame lá na unidade de atenção básica, né? No centro de saúde, no posto de saúde, tudo isso acontece aqui em Campinas. Essa informação, imediatamente, ela é colocada aí no sistema de informação, vai ter um ou outro atraso, mas essa informação é quase que em tempo real. Então, o que a gente pode afirmar hoje é que a gente tem informação confiável aqui no município de Campinas, com certeza, tem uma estrutura e um sistema de vigilância também confiável, ágil, né, que toma decisão, que trabalha em parceria, integrado com a rede de serviços, né, tanto da atenção primária, pronto-socorro, hospital, público e privado, então, que tem acesso às informações de forma muito rápida. A gente tinha, por exemplo, um monitoramento feito junto às unidades básicas de saúde e os pronto-socorros, durante todo o ano de 2020 e 2021, de quantas pessoas procuraram que eram sintomáticas respiratórias. Esse tipo de dado, ele é muito rico. Por quê? Porque eu tenho ideia se a curva está subindo, se está descendo, né? E ela, de certa forma, mostrava que a realidade, ela refletia, de certa forma, o que estava realmente acontecendo, né? Se a procura estava maior, se a positividade dos casos estava baixando ou aumentando, né? Então, Campinas tem indicadores muito bons e de muita qualidade. Os dados de óbito, né, a gente já tem esse sistema também estabelecido, né? Toda pessoa que morre no hospital, esse dado é gerado pelo sistema de informação de mortalidade,
Então, quando as pessoas começam a divulgar no Zap, né, nesses milhões aí de redes sociais, coisas do tipo, o número de mortes é muito maior. A única coisa que nós sabemos, né, Gustavo, é que, com certeza, se existe um dado muito confiável, é dado de mortes. Então, se tem uma informação não real, é para cima, não é para menos. Certo? Então, o número de casos e de óbitos, com certeza, é para mais, nunca é para menos, porque a gente pode estar realmente perdendo informação daquelas pessoas que não foram notificadas ou que vai descobrir depois, por exemplo, morreu por uma determinada causa, mas a causa básica foi Covid, né? Então, alguém vai corrigir isso lá no atestado. A gente faz vigilância de mortalidade, de ficha de mortalidade. Então, vocês imaginam como é qualificada essa informação, né? E aí, então a gente vai descobrindo, às vezes, depois que a pessoa teve Covid e esse dado vai aparecer no sistema só depois de algum tempo. Então, sempre nós estamos errando é para menos, não para mais. Mas, Mariana, tem uma coisa que é um outro assunto que está assim, muito, muito atual, é assim, como que essas vigilâncias trabalham efeitos colaterais de vacina? Porque eu acho que isso é um tema que tem se prestado a muita desinformação, e eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de poder falar sobre isso e tentar esclarecer um pouco, né? A gente sabe que tem todo um conjunto de fantasias conspiratórias e vai dar a impressão que não tem nenhum tipo de monitoramento sobre, né, sobre qualquer coisa, né, sobre medicação, sobre vacinas, enfim. Então, esse é um outro tema bem importante que o Brasil tem tradição também, né, e no estado de São Paulo particularmente, existe sistemas de monitoramento e vigilância de evento adverso, tanto de vacina quanto de medicamentos. São tudo coisas antigas, tá? Eu tenho 40 anos de serviço público. Posso dizer para vocês que quando enfermeira, lá na década de 80, no Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, eu fui do grupo que ajudou a pensar essa coisa da ficha, do instrumento de notificação de evento adverso de vacina, isso há quase 40 anos atrás. Então, para vocês verem como que isso é uma necessidade do sistema de saúde. A gente precisa, sim, investigar. Por quê? Porque qualquer medicamento, qualquer vacina, eles não são isentos de alguns efeitos inesperados. Existe aquilo que é esperado, existe aquilo que é inesperado. Para uma vacina ou medicamento ser comercializado, você passa por um monte de fases, né? Fase de pesquisa, de segurança, de bancada, de teste com pessoa. Então, quando ela vai para a fase 4, que é a fase do uso comercial, como a gente está tendo agora, é esse exato momento que a gente tem que ficar atento para ver o que sai daquilo que não estava, que não era o esperado, que seria aquilo que é muito raro, né? Mesmo na fase 3, as pessoas já fazem essa análise. Olha, então teve uma pessoa em 1.000 que teve um evento que não foi um evento leve, foi um evento um pouco mais preocupante. Então, assim, tudo isso está previsto dentro do sistema de vigilância, né? Chama-se vigilância de eventos adversos de vacinação. E para qualquer vacina, não é só para a Covid, é para qualquer vacina. Então, o que foi feito desde o início, quando se começou a aplicar vacina no Brasil? Durante um determinado período, acho que dos 2, 3 primeiros meses, qualquer evento adverso era notificado, até o leve, sabe aquela dor no braço? Né? Esse também era notificado. Aí vai chegando um ponto que as pessoas falam, bom, qual é o sentido disso do ponto de vista de saúde pública? Eu preciso saber cada pessoa que teve dor no braço? Não, eu preciso saber aqueles eventos que são considerados importantes, né? Raros, vou investigar. Então, para que existe esse sistema de vigilância de evento adverso? Para a gente exatamente investigar, caso a caso, qualquer situação que tenha alguma relação temporal com a vacina. O que é relação temporal? Pelo menos um mês depois que a pessoa tomou, a gente vai investigar, porque às vezes não tem relação com a vacina, mas pelo tempo justifica-se fazer essa investigação. Então, qualquer situação que qualquer serviço, privado, público, hospital, unidade básica de saúde, de qualquer pessoa que tomou a vacina, chega lá e fala assim, olha, eu tive tal coisa, fiquei 3 dias com uma dor de cabeça insuportável, não sei o que fazer, parará. Então, se a equipe entender que isso extrapola aquilo que é esperado, que é evento leve,
enfim, notifica-se e investiga, pede exame, faz entrevista com essa pessoa, com a família. Agora, as pessoas precisam procurar o serviço, né? O hospital, o médico que atendeu, a equipe que atendeu, precisa ficar atento a isso e investigar. Então, a gente tem no Brasil esses casos que chegaram aos serviços registrados, sim, né? Se a gente for ver hoje quantos tem no Brasil, as análises que têm sido feitas, até pelo observatório lá da Fiocruz, pelo próprio Ministério, pelos estados, pelos municípios, e que esse número é muito pequeno, mesmo de casos realmente graves, que, né, que a gente tem aí quando você faz aquele, pesa na balança, né, risco e benefício. Quantas mortes a vacina não evitou, né? Quantas pessoas tiveram algum evento grave relacionado à vacina? Porque às vezes você relaciona, mas também não encerra o caso como sendo causado pela vacina, né? Você tem que investigar até o fim. Então, no Brasil, o número de casos de fato que você fala assim, não, foi um evento grave relacionado à vacina, é muito pouco significativo frente ao benefício que a vacina traz. Eu acho importante isso que você fala, né, Nina? Porque às vezes as pessoas têm, a gente tem na nossa cultura uma visão muito maniqueísta dos tratamentos, inclusive isso acaba levando até um abuso de medicação, né? A gente tem uma situação de automedicação e de abuso de medicação porque as pessoas têm essa visão assim, ou o remédio, o tratamento é bom, ou ele é mau. E os profissionais de saúde, eles não trabalham assim, eles trabalham com uma avaliação de custo-benefício. Todo remédio em dose errada, no momento errado, ou com uma indicação equivocada, ele é ruim, ele vai fazer mal, né? E o custo-benefício pode não ser positivo. Então, essa concepção ela leva muitas vezes a uma dificuldade de entender uma política pública como a da vacina, porque as vacinas elas não têm que ser perfeitas, elas têm que ser ter um bom custo-benefício em relação ao que elas estão protegendo, o que elas estão evitando. E isso vale para qualquer medicação, né? Quase que tudo que tem numa farmácia, quase tudo, já pode ter matado alguma pessoa ou feito muito mal para alguma pessoa, porque não existe nenhuma medicação, é só a gente ter paciência para ler as bulas que a gente vai ver o que elas podem fazer. Então, essa ideia muito maniqueísta, né, de ou é bom ou é mal, fica difícil de você conversar sobre tratamentos e sobre políticas públicas, né, porque não existe isso, né? Uma avaliação dentro do contexto real, se ela traz mais benefício do que prejuízo. Eu agradeço a participação do professor Gustavo e a professora Maria Filomena aqui no nosso podcast ADU. Esse episódio sensacional, esse papo esclarecedor. E assim nós encerramos aqui esse novo episódio do podcast ADU, que tratou do impacto do apagão de dados na pandemia. Siga a gente nas nossas redes sociais, no nosso site, e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU.